O salário do pecado é a morte. Somente esse versículo, né? Um versículo bastante assustador. E nos conduz a pensar que nele contém duas coisas complicadas. Uma é a morte, o outro é o pecado. É sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje. Deixa o seu like aí, ajuda nós, ajuda a mim. Primeiro eu quero contar para vocês uma história. Essa história não está na Bíblia, tá? Aí depois eu quero lembrar vocês de uma outra parábola que Cristo contou. Porque é para a gente ter noção do que é uma coisa e outra. Morte e pecado. O assunto de hoje é pecado. A história que eu quero contar é o seguinte. Tinha um homem mau, caçador, um predador. Esse homem é um predador. Porque ele gostava muito de caçar e punha cativos passarinhos, né? A casa dele era cheia de passarinhos presos em gaiola. E as pessoas que gostavam como ele gostava, ia lá buscar os passarinhos, porque comprar, né? Negociar. Porque ele tinha passarinhos raros, passarinhos preferidos, que as pessoas queriam. E ele era um negociante de passarinho. Então, todos os dias ele ia pro mato, pro campo, armar arapuca para apanhar passarinhos. Mas havia também um homem bom, muito bom. E esse homem, observando essa maldade, né? A maldade desse sujeito, pecador, que punha cativos, coitadinhos, pobrezinhos dos passarinhos inocentes, que não podem pensar e nem maliciar, entender que aquilo é uma armadilha. Eles nem sabem que aquela é uma arapuca para prendê-los. Eles não têm absolutamente nenhuma noção. E eles entram na arapuca porque a arapuca tem o que eles desejam, o que eles querem. Comida, alimento. E fácil. Tá ali de graça, fácil. E eles não precisam ficar procurando, né? Então, isso é uma oportunidade, né? E eles vão para dentro dessa arapuca sem sequer imaginar que vão ficar presos
para o resto da vida. E aí esse homem bom, a proteger esses passarinhos, ficava vigiando para quando esses passarinhos viessem. Vinha, né? Até a Arapuca ele tocava esses passarinhos. Ele afastava os passarinhos daquele perigo. Ele jogava pedra, não para matar nem para acertar, mas apenas para assustá-los, para que eles não fossem para aquela Arapuca. Mas os passarinhos assustavam, fugiam, mas ficavam sempre por perto, esperando uma nova oportunidade e teimosamente, inocentemente, sem ao menos imaginar, eles voltavam. Mas sempre quando eles voltavam, sempre o homem bom estava ali, protegendo aqueles pobres, inocentes passarinhos que não sabiam o verdadeiro sentido daquilo. E assim, o homem mau sempre voltava para pegar a sua arapuca e as suas arapucas estavam vazias. Os passarinhos não veio. E ele ia embora. Mas voltava no outro dia novamente. Que pena. Bom, a outra história, é uma parábola, né? Jesus conta do homem que devia muito. Esse homem devia muito. Se eu não me engano, ele era um cobrador de impostos. E o seu senhor, dono, né? Vendo isso, sabendo disso, resolveu acertar as contas com esse homem. E o seu senhor era bem rigoroso. E aí esse senhor, então, chamando ele, ele veio até a presença dele. Ele falou: me pague o que você me deve. E ele, então, não tinha como pagar. Era muito. E essas dívidas estavam todas nas mãos daquelas pessoas que ele perdoava, que ele dava a oportunidade para pagar de outra forma, em outro tempo. Porque esse homem era bom, era muito bom, né? Então ele não gostava de pressionar as pessoas, né? Seus amigos, irmãos. E aí ele desesperado, e aquele homem falou assim: você não pagar aquele senhor, né? Se você não pagar, você vai morrer. Você vai ser preso. Então, ele se ajoelha diante do Senhor e implora para aquele Senhor: não faça isso, Senhor. Eu tenho filho, tenho esposa, tenho uma família para cuidar de mim, que depende de mim. E desesperado, esse homem chora diante do Senhor. E o Senhor, olhando para ele, se compadece e perdoa a sua dívida. E ele sai, vai embora para casa, envergonhado, sabe, magoado com tudo aquilo, sabe, dá aquela sensação de impunidade
diante de tudo que passou. Naquele momento poderia ser trágico, muito trágico. E aí esse homem, ele se revolta tanto, ele fica tão desesperado e ele fica tão apavorado porque parece que há uma revolta dentro dele. Poxa vida, todo mundo me deve e não paga. E eu estou precisando tanto, né? Olha o que aconteceu comigo. A minha bondade, o que foi que deu? E esse homem então resolve ali mudar seu comportamento, sua forma de ser e passa a pressionar os seus devedores. E aí ele começa a pressionar, ele se torna um homem assim rude diante dos seus devedores. E aí essa causa vai chegar a conhecimento do seu senhor. E o seu senhor então manda eu chamar de volta. E ele pergunta, e aí? O que está acontecendo contigo? O que você está fazendo? Ele falou, o que eu estou fazendo? Estou procurando receber as minhas dívidas, todo mundo me deve. Mas espera aí, mas você precisa pressionar todo mundo para receber dívida? É. Pô, mas se eu não pressionar, eles não me pagam. E ele, pois é, mas você tem que ser misericordioso. Eu não te perdoei. Eu não te dei uma oportunidade. Eu não quitei a sua dívida. E por que você não pode quitar a dívida dos seus? E esse homem vai preso. Esse homem, por causa da sua rudidez. Então, o pecado é algo que está em nossa natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E não é como muitos pensam que a lei mata. A lei salva. E salva mesmo. Mas não é para a vida eterna. Não é para a vida eterna como muitos pensam. Se for aplicada a lei, não há ninguém que possa salvar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o pecado não vai deixar. Ele não vai perdoar. O pecado não tem perdão. O pecado vai matar muitas pessoas. O pecado mata até inocente. Imagina se você transgredir a lei. Matou Jesus. O pecado levou Jesus para a cruz. Inocente. Assim como aqueles passarinhos, né? Foi levado
inocente. Como os muitos cordeiros foram matador, como muitos animais, até hoje vão, né, inocente para a mesa do homem. Pecado. Ele não se importa com quem você é. Pecado traz rancor. Pecado traz tristeza. Pecado traz solidão. Pecado traz angústia. Eu tenho um irmão que fala assim: rapaz, essas coisas dão um gosto de sangue. Às vezes, quando enfesava ele, ficava bravo. Ele falava isso. Verdade. As pessoas, os pecadores não conseguem entender, não conseguem perdoar. Perdão é algo necessário. A misericórdia é algo necessário. Mas para quem é pecador, esquecer é impossível. Como o perdão de Deus, a palavra de Deus diz que Deus não se lembra dos pecados que foram perdoados. Mas o homem, ele morre sem esquecer. Pecado traz muita tristeza. Quantas pessoas nessa vida, são inocentes, mas pecadoras por causa do pecado, que condena, que aponta e que não tem piedade. O pecado tem que ser observado. Muitas vezes pessoas vão te condenar pro resto da vida por uma falha, um erro. Uma coisa que só Deus pode te livrar. Como aquele homem bom que livrava os passarinhos do cativo, da maldade, da morte. Então, irmão, o pecado precisa ser observado, ter mais cuidado, para que não haja mais pecado. Porque um pecado gera outro pecado. Condenar uma pessoa, condenar qualquer pessoa é pecado. Porque o pecador não pode condenar, somente Deus.
Somente aquele Senhor que é o dono da lei. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, derrama, Senhor, o teu poder, a tua misericórdia. Restaura-nos, fortalece-nos em espírito e em verdade. Olhai, Senhor, pela nossa nação, nosso país, para que as leis que os nossos políticos estão criando seja uma lei de misericórdia, de amor, como a lei de Deus é amor. Seja lâmpada para os nossos pés, como a lei de Deus. Seja santa, seja perfeita. É impossível para o homem pecador criar algo como que Deus criou. Mas nós acreditamos que o homem pode, se ele for temente a Deus. Que Deus abençoe todas as nações do mundo, todos os povos, raças e línguas, todos os doentes nos hospitais, doentes em casa, carcerados, viúvos, povos miseráveis de toda a terra. Que Deus abençoe todos aqueles que pregam a palavra de Deus em todos os cantos do mundo e que falem a verdade, que restaure o ser, cada um, e livre todos das armadilhas, das arapucas, do pecado. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.